internauta, e hoje o técnico Dunga acabou com o mistério e anunciou a lista dos convocados para a Copa 2010. E a polêmica é grande, afinal, muita gente queria Ganso, muita gente queria também o Neymar na seleção e não foram convocados. Nós vamos conversar nesse momento com 3 jornalistas da Folha da Região para saber o que eles acham a respeito da convocação de Dunga. A gente acaba de assistir a essa polêmica convocação da seleção brasileira, né? Muito provavelmente a convocação mais cercada de polêmica das últimas 5 ou 6 Copas. O que eu diria em relação à sua pergunta é o seguinte: o que me causa mais estranheza, mais espécie, é a questão justamente do setor de meio de campo, o meio campo do Brasil. O Dunga utiliza muito a palavra coerência, e o que eu acho que ele cometeu ao construir o seu setor de meio foi uma absoluta incoerência. Vou dizer por quê. Nem me refiro a jogador do Santos, que é meu time, não me refiro a Paulo Henrique Ganso. Poderia ser, de repente, o Ronaldinho Gaúcho. Você percebe, eu estou com a lista na mão, dos 8 jogadores convocados pelo Dunga para compor o meio da seleção. Você tem Gilberto Silva, Josué, Felipe Melo, Kleberson, Ramires, Elano e Júlio Batista, além do Kaká. Ou seja, o Kaká é o único meia absolutamente nato, o único jogador de ligação, de criação, que poderia executar a função de um construtor de jogadas nesse setor. Os demais são todos volantes, são aqueles chamados brucutus, tipo de jogador, aliás, que o Dunga agora. Então, se a gente tem que respeitar o Dunga pelo que ele fez até agora em termos de resultados conquistados, o que não é pouco, ele ganhou Copa América, ganhou Copa das Confederações, classificou o Brasil depois de algum tempo com sobras, com tranquilidade. Acho que ele peca nessa lista final, não por não atender o clamor do povo, que queria jogadores como Neymar, Ganso, muita gente falava do Ronaldinho Gaúcho, mas exatamente por ter sido incoerente nessa formação desse setor. Você concorda, Jean Oliveira? Eu acho que o Dunga foi coerente com o que ele prega. A intenção dele é que a armação da jogada seja feita pelo Kaká e o Robinho recuado, como ele sempre fez, e usar bastante as laterais. Por isso ele prega sempre um atacante que vai ficar na área fixo. Esperava-se que fosse o Adriano, mas o Neymar tem feito isso muito bem, o Grafite pode fazer, e o Luiz Fabiano tem sido fantástico no esquema do Dunga, que é bola alçadas pelas laterais, e o Robinho e o Kaká fazendo as triangulações ali no meio com o atacante. Cláudio Henrique. Bem, eu não vejo a convocação final do Dunga com surpresas, né? Porque o técnico Dunga costuma ser fiel àqueles que ele confia, né? Ele nunca escondeu que nesses 4 anos ele usava tal coerência, né? Mas, assim como o Fernando falou, ele foi muito insensato no meio campo, né? Tinham nomes, às vezes, ali com mais chance de ser melhor numa Copa do Mundo. Só que o time é bem, assim, você percebe que no meio tem mais volantes, e a intenção do Dunga é fechar o time mesmo, para que na Copa do Mundo, né, não tomar gol é muito importante. E o Dunga certamente está pensando nisso. Mas não tem nenhuma surpresa, se surpreendemos sim com a não convocação do Vitor, né, que é um goleiro muito cotado, mas o Júlio César é o titular do time e isso é incontestável. E o Gomes, que tem seus méritos também, o Dunga chamou. E o Adriano, o caso do Adriano, né, que não convocou ele, porque ele se envolveu em muitas confusões nesse ano, e o Dunga, ele falou mesmo na entrevista, não ouvir o coração, né, tem que ouvir o grupo. E também a questão do Neymar e do Ganso, nós estávamos até discutindo aqui antes, que não teve nenhum teste com eles. Mas o Ganso é o único meia que pode substituir o Kaká à altura, no que diz respeito à fase. Agora, se ia dar certo é uma incógnita, né? O Dunga preferiu não arriscar e levar jogadores que ele tem total confiança. Se vai dar certo, nós não sabemos. É só conferir e esperamos que o Brasil passe pelo menos da primeira fase. Fernando, fala um pouco pra gente do grupo do Brasil. Você acha que é um grupo difícil, ou com essa escalação feita pelo Dunga a gente tem chance de repente de passar fácil pela primeira fase? Só um pitacozinho rapidinho em relação à abordagem do Jean, que foi perfeita. A proposta de jogo, a configuração de esquema tático do Dunga hoje é exatamente essa. O grande problema que eu vejo aí e que eu coloquei em relação a essa questão do meio de campo é o fato de haver apenas um único jogador com a característica de criação, que faria
o intermédio entre os volantes que saem para o jogo e os jogadores de frente. Eventualmente, numa contusão do Kaká, que é algo bastante provável, ele tem uma lesão crônica no pubis, aquela região da virilha. Ele, numa eventualidade de precisar sair, ser substituído, não há um jogador com a mesma característica para compor o setor. O Dunga teria que transformar um jogador de outro setor num atleta com a faceta do Kaká. Em relação à sua pergunta sobre o grupo G, o grupo do Brasil, Coreia do Norte é barbada, o Brasil não vai ter nenhum problema para enfrentar esse adversário. Vejo na Costa do Marfim um adversário em potencial, muito em função da presença do atacante Drogba, que vive uma excepcional fase no Chelsea da Inglaterra. Alguns outros jogadores de qualidade ali, do meio para frente, a seleção marfinense também possui. Acho que pode complicar para o Brasil, mas acho que dá Brasil. Vejo Portugal muito também em função da fase do Cristiano Ronaldo, que eu acredito que ele vai carregar até a Copa. Conversávamos outro dia, eu e Jean dizia ter assistido a um jogo do Real Madrid em que o Cristiano Ronaldo estava absolutamente sobrando. Então acredito que o Brasil passe, se classifique com uma certa dificuldade em relação à Costa do Marfim e tendo bastante dificuldade para passar por Portugal. Jean Oliveira. Brasil e Portugal fizeram a mesma conta. E eles estão tentando fazer isso na vida real. Portugal e Brasil vencem Coreia e Costa do Marfim e vão decidir a primeira colocação já classificados na última rodada. É lógico que o Brasil torce para que Portugal tropece com Costa do Marfim e o Brasil e Portugal espera que o Brasil tropece para jogar pelo empate no último jogo. Acredito que as duas seleções chegam já classificadas na última rodada do primeiro grupo. Cláudio Henrique. Eu concordo com os dois amigos que citaram. Portugal e Brasil, sem dúvida, são os grandes favoritos. A Costa do Marfim viveu recentemente na Copa Africana das Nações uma péssima fase, jogadores que não se entendem, trocou de técnico recentemente também, o Sven Goran Eriksson, e realmente o time não está entendido, né? Se vai ter entrosamento é outra situação também, é uma incógnita a Costa do Marfim. Portugal e Brasil devem despontar, mesmo Coreia do Norte, não tem nem que comentar, aqueles times que vão tirar passaporte para a África e nada mais.